Olá, querido telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Hoje contaremos com a presença de um importante profissional na área do direito tributário, o Dr. Thiago Monroe, que trará aqui importantes considerações acerca da isenção do imposto de renda. Fica atento! Teremos também, como sempre, o nosso Ney Daniel, que traz para nós importantes considerações acerca aí dos entendimentos dos tribunais, as notícias jurídicas semanalmente. E nesse sentido, espero você, mas claro, depois do nosso break. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. E aí, Ney, o que você tem para trazer para o nosso público hoje? Eu estou bem curiosa, porque muita coisa andou acontecendo nessa semana aí. Conta para nós. Os comentários jurídicos em questão tratam-se do direito administrativo e especificamente dos reajustes salariais dos servidores do executivo do nosso Estado. Em regra geral, o Estado é o poder que administra o país. Logo, para o conhecimento hermenêutico, no Brasil, esse Estado é dividido em 3 poderes, sendo o executivo, o legislativo e o judiciário. Em se tratando do executivo, no final do ano de 2022, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais do nosso Estado sobre o pagamento retroativo da database do ano de 2016, com previsão na Lei 18.493 de 2015, como também em decorrência da inconstitucionalidade do governo no Estado da época. A database é a correção da remuneração anual dos servidores, com a finalidade de aumento de salários, prevista no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 1988 e em leis. Ademais, o Executivo do Estado reconheceu a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com o objetivo de ratificar a tese do Tribunal pela obrigatoriedade do Estado para aqueles servidores que ajuizaram a ação ao pagamento da retroatividade da database desde o ano de 2016. Em 6 anos, o índice de perdas salariais dos servidores do Executivo do Estado chegam a quase 40%, embora uma gama dos servidores do Estado já tenham buscado seus direitos ajuizando ação para tal direito. Muitos dos servidores do Estado do Paraná necessitam ir em busca dos seus direitos. Olá, querido telespectador, voltamos com o nosso Direito e Justiça, sempre uma grande alegria estar com vocês, ter essa oportunidade de entrar nas casas de vocês através desta possibilidade que é levar informação séria, informação de qualidade, informação que te leva a conhecer cada vez mais um pouco do seu direito, um pouco da justiça. E hoje eu tenho a grata satisfação de trazer aqui no Direito e Justiça um grande advogado e um jovem advogado, que é uma pessoa que eu, na verdade, tenho uma imensa consideração, imenso respeito, imenso carinho, que é um amigo também de longa data, Dr. Thiago Monroe. Doutor Thiago, seja muito bem-vindo. Doutora, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em ter a oportunidade de estar aqui com a doutora. Agradeço a belíssima recepção da doutora, da equipe e olá a todos que estão nos assistindo. Prazer. Dr. Thiago, como eu disse a vocês, é um jovem advogado, porém muito renomado aqui em Curitiba, na capital do estado do Paraná, e também reconhecido aí no país pelo belo trabalho que vem desenvolvendo na área do direito tributário e também áreas aí afins que normalmente você
tem aí curiosidade em conhecer cada vez mais, e é necessário, claro, que conheça, porque esse é o papel do Direito e Justiça, é fazer com que você possa ter o conhecimento, porque nem sempre, quando você acessa a internet, quando você digita lá no Google algo que você tem aí a necessidade de compreender melhor, você consegue efetivamente entender, porque são tantos assuntos parecidos, ou são tantos pontos de vista, é a jurisprudência, enfim, essas questões todas que permeiam o direito, que nem sempre te levam à resposta que você efetivamente está buscando. Por isso que o nosso programa tem esse propósito, fazer com que você entenda de fato, tenha propriedade naquilo que você está buscando, você consiga realmente entender, até mesmo para saber como buscar aquela temática. Então, o convidado que vem aqui, ele sempre vem imbuído deste propósito, fazer com que você conheça, fazer com que você saiba buscar e que você lembre que aquele profissional que veio aqui no Direito e Justiça pôde te esclarecer acerca de uma temática muitas vezes importante aí para você, que você tem buscado no seu cotidiano, e hoje especificamente é uma situação, é uma informação que consiste num direito que é dos mais importantes, que diz respeito a imposto, isenção de imposto de renda. Diga aí, né, pessoal, quem é que gosta de ficar pagando imposto? A gente já paga tanta coisa nesse país, ainda mais imposto de renda, não é, doutor Thiago? Sim, com certeza todas as oportunidades que nós temos de pagar menos ou não pagar dentro da lei valem a pena de serem conhecidas. Exatamente, é por isso que eu penso, né, o direito é um importante instrumento, uma grande ferramenta para nós, advogados, juristas, né, e todos os operadores do direito de forma geral, no sentido de trazer aí a viabilidade de você agir dentro da legalidade, né, doutor Thiago? Sim, eu gosto de falar que a vida adulta ela traz algumas implicações. Uma delas é pagar imposto, né? Todos nós temos que pagar imposto na vida adulta. Agora, da mesma forma que é uma obrigação pagar imposto, é um direito de todos nós pagar o menos possível. E é isso que me imbui muitas vezes para atender um cliente, é ensinar ele a pagar o menos possível, respeitando a legislação, não oferecendo nenhum tipo de aventura jurídica, que seria algo que estaria um risco para ele, e com isso permitindo com que ele pague o menor valor possível. Então hoje até é uma oportunidade das raríssimas que existem, que é o contribuinte, o cliente, a pessoa não pagar o imposto estando dentro da lei. Poder declarar os ganhos que nós iremos conversar, mas não sujeitar eles ao imposto de renda enquanto pessoa física. É uma grande oportunidade e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo, se encaixarem na situação, vão colher bons frutos da nossa conversa. Ah, com certeza, né? Porque como a gente fala, muitos conhecem as obrigações, mas não sabem exatamente os limites, né, doutor Thiago? E até mesmo até que ponto vai a obrigação e até que ponto não vira um direito, né? E dentro dessa perspectiva lógica, então, de você ter um direito e poder justamente deixar de recolher em razão de uma isenção, é que a gente traz essa temática para vocês hoje, que é justamente aqui a isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves. Doutor Thiago, e quais seriam essas doenças? Bom, iniciando nossa conversa, né? A gente tem muito para perguntar, né? Dúvida o tema é aqui. interessante, todo mundo quer deixar de pagar dentro da lei. Exatamente, até aproveitando, pessoal, como a gente está em rede nacional, eu gostaria muito que vocês aí nos enviassem e-mails, até mesmo, se puderem, entrar em contato conosco justamente para que a gente saiba se essa notícia de hoje, que essa informação está sendo importante para você, até para trazer talvez aí uma dúvida tua, alguma questão prática que você tenha experimentado, né, doutor Thiago? Sim. Que com certeza o doutor Thiago vai ter o máximo prazer em responder e até mesmo em retornar aqui, né, doutor Thiago? Com certeza, vai ser um prazer ajudar todos que perguntem e necessitem de ajuda. Isso mesmo, porque é o papel da gente aqui, né? Então, se vocês precisarem de qualquer informação adicional e até mesmo para nos dizer, tô falando aqui do Recife, tô falando aqui da Bahia, tô falando aqui do Mato Grosso, vai ser um prazer para a gente saber que a gente está chegando até você. Então, olha,
entra em contato comigo, manda um e-mail para o deboradicasso@gmail.com, que eu vou ter o máximo prazer em te atender e te responder. E ainda mais do que isso, submeter a tua pergunta aqui ao nosso caro colega, Dr. Tiago. Mas, Dr. Tiago, então voltando a esse assunto. Quando a gente fala então de doença grave, qual seria basicamente assim, eu sei que o rol é gigante, né? Mas na sua prática aí, quais seriam as doenças passíveis de isenção e como é esse procedimento todo? Acho que antes da gente falar das doenças, doutora, queria dizer o que é permitido a não você receber e não pagar imposto de renda. São verbas que têm basicamente uma origem ou na aposentadoria ou em pensões. Militares, aposentados e reformados também. Então, essas verbas, exclusivamente essas, são sujeitas a serem isentas de recolhimento de imposto de renda. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que me perguntam, eu sou aposentado, eu tenho uma doença que se encaixa dentro do que permite que eu não precise pagar imposto de renda. Eu preciso pagar imposto de renda de eventuais aluguéis, de imóveis que eu possuo. Às vezes eu continuo trabalhando, recebendo salário mesmo aposentado. Essas verbas, por exemplo, salário, aluguéis, etc., elas continuam sujeitas ao imposto de renda da pessoa física. Então elas não entram, infelizmente, na nossa conversa de hoje. Elas ficam à parte e estarão sujeitas ao imposto que é normal, que qualquer pessoa física pagaria. Então, dentro dessas verbas que são sujeitas a serem usufruídas isentas de imposto de renda, isso ocorre quando o titular delas, o contribuinte no caso, ele tem algum tipo de doença grave que está previsto estritamente numa lei, e essa lei ela prevê 14 tipos de doenças. São nomes até complicados para quem não é médico, para quem não é da área da saúde, mas eu falo as mais comuns que aparecem quase sempre lá no escritório. Pessoas com cardiopatia grave. Aí dentro do que seria cardiopatia grave existe várias nuances e doenças específicas. Pessoas cegas, pessoas com problemas psiquiátricos, que a lei chama de alienação mental. Então o que seria a alienação mental? Seriam pessoas que não têm o poder de decidir de maneira racional, de maneira sóbria. Pessoas que possuem AIDS, e aqui diferencia, né, portadores do HIV de AIDS. Pessoas que possuem esclerose múltipla. Então são diversas doenças, e convido a todos a mandarem um e-mail para a doutora Débora se vocês quiserem saber se vocês possuem alguma dessas doenças que vão deixar vocês ficarem livres de pagar o imposto de renda. Não deixe de entrar em contato com a doutora Débora, ela terá o maior prazer, acredito, de esclarecer isso para vocês. Então, de um apanhado geral, essas seriam as principais doenças que dão direito. E eu ressalto uma muito especial, que logo mais todos vão entender por que essa é uma que eu destaco bastante, que seria a alienação mental, que eu já comentei, e seria o câncer maligno. E guardem essas duas doenças, porque elas têm uma carga muito difícil de se lidar, mas elas eventualmente geram benefícios da ordem financeira que são interessantes, e principalmente essas pessoas que portam isso, elas têm o direito e o dever de correr atrás desse direito um pouquinho melhor que as outras doenças trazem. Eu já vou explicar o porquê que eu digo um pouquinho melhor, vocês logo vão entender. E isso é importante, né, identificar, porque muitas vezes, e não é raro isso, você identificar, muitas vezes até no escritório, você tem um processo, você tem uma situação de um cliente específico, e o cliente fala, pois estou pagando tanto imposto, etc. Você olha e fala, mas espera aí, você tem uma doença, você já procurou alguma solução para isso, até para isenção desse pagamento, e a pessoa não sabe. Sim. Né? Ela fala, mas será que eu me enquadro nisso? Aí sim, né? Você olha para o rol que consta na lei, como você falou, né, doutor Tiago, são 14 doenças que permitem, então, você entrar com esse pedido de isenção. Exatamente. Mas, doutor Tiago, como que o nosso telespectador vai fazer esse pedido de isenção? É muito complicado? O que precisa? Que tipo de documento? Como que ele faz isso? Eu acredito que o melhor caminho para que ele faça isso é sendo acompanhado de um advogado que entenda da matéria e que vai ter
todo o conhecimento e expertise necessária para buscar esse benefício para ele. É basicamente impossível que uma pessoa que não estudou direito, que não tenha prática, consiga fazer sozinho. Mas a primeira fase, ela se inicia da seguinte forma: o paciente, o contribuinte, o cliente, ele precisa ter um atestado médico que laude que ele é portador daquela doença, e esse atestado ele é apresentado ao órgão gestor do tipo de aposentadoria que ele possui. Então a grande maioria das pessoas recebem uma aposentadoria pelo INSS. Então é necessário ir até o INSS, alegar que se é portador de alguma dessas moléstias, e com isso o INSS vai encaminhar para uma perícia dentro do próprio órgão que vai atestar ou não se ele tem aquela doença e se ele vai fazer jus à isenção do imposto de renda na aposentadoria. Infelizmente, é muito comum que os órgãos não concedam esse benefício, porque o governo ele perde muita arrecadação com essa isenção. Então é comum que exista uma praxe de, a não ser se a pessoa tiver uma moléstia muito forte, muito gritante, próximo até de estar perecendo, não vai ser concedido. E aí então é necessária a judicialização nessas situações. E é por isso que eu ressalto que desde o início é importante ser acompanhado por um advogado, porque pode ser que a pessoa tentando isso de maneira solitária, sem o acompanhamento correto, quando na esfera administrativa ela cometa algum equívoco, dê alguma declaração que vai atrapalhar ela no futuro, deixe o órgão produzir uma prova que não é interessante de ser produzida. Então, para se evitar prejuízos no futuro, o essencial é que desde o início tenha esse acompanhamento de um profissional habilitado e que tenha competência para o exercício desse serviço, um advogado no caso. Entendo. É porque normalmente você tem até que, inclusive, entrar com um requerimento, né, doutor Tiago? Me corrija se eu estiver enganada, mas via de regra é o requerimento. O requerimento ele deve estar instruído com uma documentação, que a gente chama, né, que a gente junta essa documentação necessária e o advogado vai saber exatamente como fazer isso, né? Por isso o doutor Tiago, ele está sendo assim bastante incisivo nessa questão do advogado entrar com requerimento, porque de fato já é difícil com o advogado, né, doutor Tiago? Sim, principalmente na esfera administrativa. Imagina sem. Imagina sem. Então, por isso a importância de que você que está aí nos ouvindo, procure um profissional aí da sua confiança, na região em que você mora, né, para que ele possa entrar administrativamente com esse pedido, para que lá na frente, se houver uma negativa, pelo menos esse profissional já saiba qual é o caminho, né, doutor Tiago? Normalmente, doutora, antes de nós ingressarmos com o requerimento, de praxe, a gente já sabe quando vai sair administrativamente. Porque para o telespectador, eu acabei não entrando nesse mérito, mas da mesma forma que existe um processo judicial, existe um processo administrativo. O pedido da isenção ele é feito dentro do órgão através de um processo administrativo. E aí, com o tempo, a gente tem a expertise de saber quais são as doenças que vão dar o direito ao contribuinte, ao aposentado, a conseguir, através do processo administrativo, a isenção. E, de antemão, a gente já sabe quais serão as doenças que não são comuns de darem a graça da isenção logo no processo administrativo. Por exemplo, cardiopatia. É raríssimo sair a permissão para usufruir da isenção através do processo administrativo. O mais comum de ser judicializado é cardiopatia. A câncer. Câncer é uma doença que é comum sair a isenção dentro do processo administrativo. E aí dentro disso, já tendo essa experiência, sabendo quando vai ocorrer o deferimento mais fácil, quando vai ocorrer o deferimento mais difícil, o advogado é de novo um diferencial, que ele já prepara o terreno e até antecipa para o cliente não ficar ansioso,
não ficar esperançoso antes do momento. É comum falar assim, olha, não espere que vai sair agora, vai ter que judicializar, vai ter que ir para a justiça brigar, vai ter perícia dentro do processo, prepare-se para o recurso, etc. Até porque, né, doutor Tiago, a gente tem muito dentro do nosso ordenamento jurídico, como a gente fala aqui, questões que envolvem justamente a necessidade de você entrar primeiro na esfera administrativa, né, esgotar, né, e depois você ir para o Poder Judiciário. Aqui a gente então está dentro dessa situação. Por isso que, muito embora você até que está aí, pode até pensar, mas espera, se o advogado está sabendo que vai ser mais difícil, ainda que a lei preveja, tá? A lei tem o rol lá que a gente já comentou. Ainda que a lei preveja, mas que o advogado já sabe que é incomum conseguir na esfera administrativa, por que já não judicializa de cara? Você pode estar pensando isso. Mas nós temos aqui algumas disposições da lei, né? A gente não vai entrar nesse mérito agora, né, doutor Tiago? Mas que elas acabam impondo ao advogado aqui nesse ponto a necessidade de que ele ingresse antes na esfera administrativa. Exato. Obrigado pelo esclarecimento, doutora. Realmente talvez tenha ficado a dúvida, mas é primordial antes que seja tentado administrativamente. Porque se você ingressar já de cara, né, na esfera judicial, você já toma um indeferimento, né, doutor Tiago? Porque daí o juiz vai falar, não, mas você não esgotou a esfera administrativa. Exatamente, né? Isso. Mas, doutor Tiago, então, mas dentro dessa sua experiência, como o doutor falou, tem doenças que já de cara você entende que essa aqui vai ser mais difícil, essa vai ser mais fácil, né? Posso até dar um exemplo? Por favor. Um dia eu atendi um cliente que ele tinha um câncer do tipo benigno. E aí a gente analisou a documentação, os exames. E no final da reunião eu comentei, ele me perguntou na verdade, então doutor, eu vou ter o direito ao benefício? E eu respondi ele com uma pergunta, você quer ouvir a parte boa ou a parte ruim primeiro? Ele ficou assim, tipo, ele falou, quero a parte boa. A parte boa é que o senhor não vai morrer de câncer, pelo menos não desse. A parte ruim é que o senhor vai continuar pagando imposto, porque esse câncer não dá direito à isenção do imposto de renda. Então, o câncer maligno é uma enfermidade que ataca as pessoas e é muito comum que já saia dentro da própria esfera administrativa, ou seja, não precisa judicializar o direito à isenção. Uma outra enfermidade que facilita bastante é cegueira. Geralmente quando a pessoa é cega é muito comum que ela consiga. E alienação mental. Interessante saber, né? Quais são as causas, então, que facilitam aí o requerimento e o deferimento na esfera administrativa, né, doutor Tiago? E me diga, nesses casos, demora muito tempo? Se for na esfera administrativa, mais ou menos, quanto tempo demora? Bom, quando a gente fala de esfera administrativa, precisa esclarecer para o telespectador que não é só no INSS que é feito esse requerimento. Se é uma pessoa apresentada como servidor estadual de um órgão de previdenciário estadual específico, esse procedimento vai se dar dentro dessa autarquia que faz a gestão da previdência dos ex-servidores daquele estado, daquele município. Então, cada órgão possui a sua realidade. Agora, dentro do INSS, que é o mais comum na minha rotina, é algo em torno de 3 a 4 meses. Pode se estender mais? Pode. Mas tendo um parâmetro da realidade atual pós-pandemia, 3 a 4 meses é um prazo seguro de se esperar uma resposta. Outros órgãos eu prefiro não chutar, porque eu falo chutar porque o advogado nunca pode prometer o prazo de algo. Então a gente sempre tem uma estimativa. E se eu falar de órgãos que não sejam INSS, eu vou estar fazendo um chute, porque daí tem milhares e milhares de fatores que são impossíveis de prever agora. Então a estrutura do órgão, como que eles tratam esse tipo de requerimento e por aí vai. Entendi. E já se nós formos então para uma esfera judicial, então você soma o prazo da administrativa, que é 3, 4 meses, mais aí a judicial, que daí você pode se preparar pelo menos aí uns 3 anos. 3 anos, 4 anos, se tudo der certo. Esse é o grande problema, né, pessoal? A gente tem o direito, tá aí. Lei é o que mais existe no país, nós temos aí, como a gente sempre fala, né, um excesso de legislação, né, e ao mesmo tempo, né, abarcando tantos direitos, mas também, por outro lado,
essas divergências na prática que nos fazem militar diariamente, né, doutor Tiago, por tantos direitos, né? Mas ao mesmo tempo nos traz essa satisfação, né, doutor Tiago, que é o que nos move, nos Sim. alimenta diariamente, né? Essa necessidade realmente de fazer um pouquinho aqui, ou de contribuir ao menos com a justiça desse país, Sim. não é verdade? Sim. E só não queria perder o gancho da doutora, quando você comenta da judicialização. Tem um fator muito importante na judicialização, porque aí vem o grande, assim, que eu brinco, o pulo do gato da isenção do imposto de renda. O primeiro grande benefício é não ter que pagar mais o imposto de renda sobre a aposentadoria, sobre a pensão, sobre eventual outra verba que esteja inclusa nessa isenção. São poucas, mas no geral a aposentadoria ou pensão. Agora, o grande segundo benefício, e aí sim é o que justifica as pessoas não ficarem paradas e correrem atrás desse direito, caso elas possuam, é a oportunidade de reaver o que foi pago no passado. Então, por exemplo, se você tem uma moléstia há 5 anos, existe a oportunidade, judicialmente, de reaver tudo o que foi pago. Então é muito comum ser uma espécie de uma buela, de uma poupança, que essas pessoas que estão passando, né, por essa enfermidade, por essa situação delicada, grave, né, como a própria legislação, como a própria situação diz, portadores de doenças graves, terem essa aposentadoria, que pode ajudar para trazer um conforto, muitas vezes nesse final dessa passagem deles aqui, pode trazer um conforto para contratar um melhor tratamento, às vezes para buscar a cura que não possa ser fornecida pelo SUS, ou até para deixar para quem nós amamos como um presente de despedida. E essa é o segundo grande benefício, é a busca pelos últimos 5 anos do que foi pago indevidamente. E por que eu digo que isso tem que ser o grande motivador para as pessoas não deixarem essa oportunidade passar? Porque, como a doutora sabe muito bem, talvez você pode até me ajudar a explicar de uma forma mais tranquila para o telespectador, existe algo que nós chamamos no direito de prescrição. O que é a prescrição? É o famoso caducou. O que seria o caducou? Tem o direito, mas não pode receber. Esse tipo de direito de reaver o que se foi pago a título de tributo, de imposto de renda, de maneira indevida, ele, em termos leigos, caduca, prescreve em 5 anos. Logo, se você já tem há 10 anos uma doença grave, aí então você perdeu 5. Porque se são 10, 5 você pode rever, os outros 5 ficou para o passado, não tem como ser buscado. Agora esses últimos 5 podem. E para concluir a minha participação, no começo da entrevista foi para terem atenção a 2 moléstias, que era o câncer maligno e a alienação mental. A alienação mental, ela é a única doença que permite que não se prescrevam os valores. Existe uma exceção na legislação que as pessoas que são portadores desse tipo de moléstia, para não entrar em termos jurídicos, elas não têm contra elas a prescrição. Então, estas sim podem ficar tranquilas. Se fazem 15 anos que eles têm alienação mental, se for possível de provar isso, ou seja, tudo dentro da legislação, elas vão poder reaver esses 5 anos. Isso é super interessante. É um benefício frente a todas as outras doenças. E para concluirmos, os portadores de câncer maligno, mesmo que tenha ocorrido a remissão da doença e ela não tenha aparecido novamente, eles se mantêm com o direito da isenção, mesmo que não apareça mais. Por quê? Porque a jurisprudência, no caso, o que os tribunais decidem, acreditam que eles sempre estarão lutando contra essa doença. Então eles sempre serão detentores de direito da isenção. Então, pessoal, eu espero que esse programa tenha de fato feito a diferença na sua vida, que você a partir daqui possa buscar mais direitos e não só isso, que você consiga obter seus direitos frente a tudo que você tem dentro dessa legislação imensa que nós temos aqui no nosso país, que tem um intuito, propósito último, que é trazer para você um pouco mais de dignidade.
Tá certo, pessoal? Muito obrigado, Dr. Tiago, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Pela tua presença e espero que volte aqui para falar mais um pouco no Direito e Justiça. Com certeza. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado e espero vê-lo aqui na próxima semana. Um abraço e até lá.